Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelastes os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, saudação muito especial, nosso homenageado, Dom João Maria Messi, o nosso bispo emérito, que hoje completa 90 anos com tanta vivacidade, uma memória privilegiada. Nossos parabéns. Saúdo os irmãos bispos, Dom José Francisco, arcebispo de Niterói, aqui presente, Dom Luciano Bergamin, bispo emérito de Nova Iguaçu. Quero saudar os confrades de Dom João, Frei Gilson e o Frei Charlie, que estão aqui presentes, todos os queridos presbíteros, na pessoa de Monsenhor Alessio, nosso vigário geral, que é o nosso anfitrião, podemos dizer assim, nos acolhe aqui na Igreja Matriz Santa Cecília.
Quero saudar os caros diáconos, amigos de Dom João, que se encontram para celebrar com alegria o dom da vida de Dom João. Não gosto de nomear missas, colocar missa disso, daquilo, não sou muito afeito a esse tipo de intitular missa. Mas toda missa é ação de graças. E hoje nós podemos dizer, essa é uma missa de gratidão pela vida, a missão, o dedicar-se, gastar-se pelo reino, com a alegria, que é o testemunho de nosso caro Dom João. Eu gostaria de também mencionar que quando nos preparávamos para essa missa, Dom João não cobrou, não exigiu nada. Aliás, como ele bem mencionou, não estava nem querendo muito realizar, mas não teria nenhum cabimento de passar em branco a celebração dos 90 anos do nosso querido bispo emérito. Inclusive as leituras hoje são as que a igreja nos propõe para reflexão. Ele não quis mexer em nada na liturgia. O próprio sábado, sabemos a tradição da igreja, é a missa dedicada a Nossa Senhora. Não poderia ser diferente. Servo de Maria, o nosso caro Dom João. E, portanto, os textos bíblicos apresentados para a nossa reflexão, eu procurei, através de reflexão, de uma preparação, inserir nesse contexto bonito nosso que estamos vivendo. Ao longo desses dias, nós temos refletido o livro de Jó, um livro que nos insere numa reflexão realmente desafiadora sobre o tema do sofrimento, da dor, da provação, dos desafios que enfrentamos. Jó, livro sapiencial. A vida dele foi uma tentativa, um esforço de resolver o problema do sofrimento. Obviamente ali, este livro sapiencial não nos oferece uma resposta pronta, porquê do sofrimento, mas nos apresenta numa linguagem, uma reflexão profundamente existencial, nos faz inserir nesse mistério, o mistério da condução da nossa história por parte de Deus, em que entra nessa realidade o tema do sofrimento. E ali a gente vê percorrendo, acompanhando essa experiência de Jó, ele começa a não pensar nele, a se ater somente naquela dor, no sofrimento, nas perdas. Ali ele estava se alienando. A gente se aliena quando começamos a focar somente expectativas frustradas, medos, não encontrando na dor um caminho de amadurecimento. Então a gente vai se perdendo, gastando nossas energias. Só quando Jó começou a focar sua reflexão, não pensando nele, não se alienando, que ele chegou a rejeitar a vida. Basta, Senhor, não quero viver, por que eu estou vivendo, por que passando por isso? Quando ele saiu dessa armadilha, e é que ele experimentou profundamente o encontro com Deus. A própria leitura de hoje nos diz isso. Quando Jó, nessa sua reflexão, ele diz assim: conhecia o Senhor apenas por ouvir falar, mas agora vejo com meus olhos. Então ele encontrou Deus naquela realidade da dor, do sofrimento que não é fácil, realmente é muito desafiador. Eu ouvi falar de Deus, mas não o conhecia de fato. Só assim ele o conheceu. O povo na sabedoria popular diz que a gente vai encontrar Deus ou na dor ou no amor. Que seja no amor. Jó precisou na dor. E nós conhecemos a Deus, encontramos Deus, só ouvimos falar.
mas sou um padre, sou um religioso, sou um caminho na igreja. Ouso dizer, às vezes só ouvimos falar de Deus, não o conhecemos. Não temos uma experiência com o Senhor que alarga horizontes, que desanuvia aquilo que se torna sombra diante de uma busca de felicidade e realização que é muito mundana e que não é realmente busca de realização em Deus. Agora, a partir de um novo olhar na fé, Jó passa a confiar em Deus, acolher Deus, seu plano, não suas expectativas, não seus projetos, mas os de Deus, como foi a trajetória de Dom João, que mais adiante eu vou segunda parte. Calma, não vou falar 1 hora não, mas vou tratar desse assunto também. Então, naquele momento de confiança, nesse processo, Jó amadureceu. Como nós conhecemos a história na vida de tantas pessoas, nessa nossa relação com o povo, verdadeiramente homens e mulheres de Deus, que não ouviram falar de Deus, que nos dão um banho de fé, de confiança, mesmo nós sendo ungidos, pela sua entrega, pela sua fidelidade, pelo seu amor, pelo seu encontro verdadeiro, em que se deixa se envolver pelo mistério incompreensível humanamente da dor e do sofrimento, e faz uma experiência de fé e confiança no Senhor. Então ele passou, Jó, esse foi um grande aprendizado, de uma experiência de um Deus formal, poderoso, onisciente, onipotente. Esse Deus é incompreensível e não se compreende nem se aceita diante do sofrimento. Somente o Deus da fé, o Deus que é dor, sofrimento também no seu Filho, por amor a nós. Somente esse. Tenho até um texto, um documento, exortação apostólica de São João Paulo II, sobre o sentido humano do sofrimento, Salvifici Dolores, que nos fala isso. Só no mistério da cruz encontraremos. Só quando abrirmos nosso coração, justamente essa experiência de amadurecimento. Senão ficaremos na periferia de um ouvir falar de Deus, de um Deus formal, esse Deus que não se sustenta, o Deus que a teofania busca, o Deus das lacunas, que nós estudamos na Teodiceia, Deus das lacunas. Esse Deus, sim, não se aceita, não se entende. Quando não temos resposta, dizemos que é Deus. Então, tudo que é ruim, negativo, que a lógica humana não alcança, é esse Deus. Mas o nosso Deus não é esse Deus formal, é o Deus da fé. É um mistério de relacionamento, de encontro do homem, verdadeiro encontro do homem com Deus, numa relação profunda, pessoal, inexprimível, que não há teoria nem definição que vai poder exprimir. É esse Deus que Jó nos ensina a encontrar nas nossas lutas, dores. Na realidade, precisamos equilibrar sentimentos, afetos, relações. É esse que precisamos encontrar. E se não encontramos, ficamos na periferia da fé. Se não o encontramos, não nos encontramos. E ficaremos sempre insatisfeitos, perdidos, que não consegue vislumbrar profundo e autêntico sentido de felicidade que o Deus verdadeiro nos traz. O autor sagrado, o livro de Jó, nos ajuda a entender uma mudança que foi acontecendo em Jó a partir do momento da perda
do teste, de tudo ruir na sua vida, até mesmo os amigos que nada ajudaram, porque ainda só queriam transmitir esse Deus formal, que quando a gente vai diante do sofrimento de uma pessoa, a gente tem que entrar com muito respeito, é o lugar sagrado da vida, da luta daquela pessoa. E a gente fica com essas respostas prontas, que não servem de nada. Deus que quis, é assim mesmo, etc. Não. Entrar com muito respeito diante do mistério da dor, da luta de cada um. Então o autor sagrado deixa entender a mudança operada em Jó. E será que essa experiência de mudança, nos desafios que enfrentamos, estamos sabendo lidar como fez Jó, que num dado momento ele se cala, ele silencia o ruído destrutivo, que arruína realmente a vida dele, estava arruinando a vida dele. Será que nós fazemos o mesmo diante das lutas, desafios que enfrentamos, ou nos arruinamos, continuamos diante de expectativas que não são as de Deus na vida? Então, essa mudança operada em Jó, sua nova relação com Deus, fez ele se reencontrar. E é isso que nós precisamos também, diante do mistério da dor, das lutas, das cruzes que todos nós carregamos, sem distinção. Das lutas, desafios, nosso querido Dom João também enfrentou, desde o momento que ele sai da sua terra, vem para o Brasil, se ordena padre e começa a sua trajetória ministerial. Para onde mandar eu irei. A gente não gosta de cantar essa musiquinha, nós padres, para onde mandar eu irei. Assim ele o fez, de norte a sul do Brasil. Missionário, porque ele é um missionário, servo de Maria. Nós temos na igreja comunidades religiosas missionárias. Todos nós somos, claro, mas ainda mais comunidades religiosas, missionários, servindo, se dedicando, onde a igreja está. Porque se nós questionamos em relação, através daqueles que o Senhor coloca como nossos superiores, que Deus quer da minha vida, e se nós, no olhar mundano e humano, nós entendemos a obediência negociada, dialogada, nesse sentido de fazer o que eu quero, não o que Deus quer através da igreja, perde o sentido de nossa caminhada ministerial. Então, portanto, providencialmente no Evangelho de hoje, qual é a meditação que fazemos? Jesus, enviando 72 discípulos, regressam da missão, entusiasmados com suas experiências. E Jesus reage agradecendo. Uma das virtudes mais nobres que existe é a gratidão, saber agradecer. Que é um sentimento, um dom que até Deus valoriza. Quando 10 leprosos foram curados, só um voltou, Jesus pergunta: e onde estão os outros? Nós sabemos agradecer, estamos aqui agradecendo. Nós estamos aqui recordando a vida, o testemunho de um missionário, Dom João Maria Messi. O entusiasmo, sua dedicação. E Jesus falando para cada um de nós: alegrem-se, o nome de vocês está escrito no céu. Dou poder para que vocês aniquilem o reino de Satanás. Na simbologia, serpentes, escorpiões venenosos, o veneno que precisamos nos precaver, nos vacinar, e que pode nos atingir também, da desilusão, da desobediência, da indiferença. É para isso que somos chamados ao mundo, destinados a anunciar o caminho da salvação na vida missionária. Não sucesso pessoal.
Jesus diz: alegrai-vos, não por causa disso. Então ele fala assim: não se preocupem com o sucesso pessoal da missão. Apesar de que o Senhor, quando nós nos abrimos à graça dele, muitos sinais do amor dele acontecem. Mas não é esse sucesso pessoal que Jesus está se referindo no Evangelho de hoje, mas a certeza da pertença daquele que o segue, daquela que o segue, com um destino feliz, a eternidade, desse compromisso autêntico com o reino de Deus. O convite que nos faz o Evangelho, portanto, nós temos tantos grandes exemplos de homens e mulheres missionárias disponíveis, dedicados, que o caso de Dom João hoje é abandonarmos nossa arrogância, nossas pretensões e colocarmos-nos a serviço do Senhor. Agora eu entro na vida de Dom João, né? Que é um pouco já comecei a mencionar. Porque nesses 90 anos de vida de Dom João Maria Messi, nosso bispo emérito, hoje nossa diocese se alegra, louva a Deus por esses longos e bem vividos anos de nosso bispo emérito. E eu gostaria de mencionar, citar uma reflexão, as sábias palavras do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o espaço e o tempo. E lembrando que o nosso Papa também é um idoso, tem a sua caminhada, a sua experiência, os desafios também, imagina, como Papa, com tantas cobranças, agora o sínodo, tantas cobranças, exigências da própria intra-eclesial e também fora da igreja. Sobre o espaço e o tempo, ele diz assim: recordemos que o tempo é superior ao espaço. Eu ficava pensando, por que o Papa está querendo dizer com isso? Tempo superior ao espaço? Tempo é construção, o espaço é estático, não é? Espero que eu não esteja aí causando algum problema de crise nos filósofos, mas essa é a realidade, nos apresenta. E ele, discorrendo sobre isso, é a lei da iniciação. A nossa vida não se destina a fechar-se em si mesmo, talvez por isso que ele diz que o tempo é superior ao espaço, uma perfeição terrestre imaginária, estática. Essa destina a ir além, através das passagens, do véu, que nós iremos todos transpor, o véu do tempo, saindo dessa realidade para a eternidade. Então, na verdade, aqui ele fala justamente sobre esse tempo que o Senhor nos oferece. Nosso lugar estável, nosso ponto de chegada não é aqui, é ao lado do Senhor, onde Ele habita para sempre. Em suma, na terra, diz o Papa, somos aprendizes da vida. Aprendizes da vida. Como isso é importante a gente reter. Seja um aprendizado, as experiências que temos como batizados, como ministros. Não fiquemos na periferia de um ouvir dizer de Deus, de uma mentalidade encarquilhada que nos trava sobre até o nosso próprio ministério, a nossa própria realização, o que significa. Então, somos aprendizes da vida. Aproveitemos o tempo da graça de Deus. E diz o Papa, aqui começa o processo nosso noviciado, bem entendido por Dom João, né? Que foi até mestre de noviços, não foi? Formador. É o nosso noviciado. Deus é o nosso mestre de noviços, Jesus, e vamos, então, aprendendo com as exigências, com os testes, obediência, pobreza, desapego, a entrega. Continua o Papa, que em meio a 1000 dificuldades, aprendendo a apreciar o dom de Deus, honrando a responsabilidade de o partilhar e de o fazer frutificar para todos. É o tempo da vida na terra, é a graça desta passagem. Precioso tempo de aprendizado, aprendizado sobre Deus, como Jó, que precisou perder, ele precisou experimentar perda,
em muitos aspectos, para depois se reencontrar no Senhor. Qual é o ensinamento do Papa, então, o idoso? Uma velhice que é consumida no desânimo das oportunidades perdidas, causa desânimo a si próprio e a todos. Ao contrário, a velhice vivida com mansidão, vivida com respeito pela vida real, dissolve definitivamente a incompreensão de um poder que deve ser suficiente para si, para o próprio sucesso. Dissolve até a incompreensão, até ajuda, diz o Papa, dissolve até a incompreensão de uma igreja que se adapta à condição do mundo. Quantas cobranças, exigências do mundo para a igreja, para o Papa, e como lidar com todos esses desafios. Continua o Papa pensando assim que governa definitivamente a sua perfeição e realização. Tempo que se fecunda na experiência do amadurecimento, do verdadeiro encontro com o Senhor. E meditando, refletindo essa palavra do Papa, esses textos bíblicos, eu vejo, sem dúvida nenhuma, na vida deste nosso ancião, Dom João Maria Messi, essa experiência do encontro com Deus. Lutas, desafios, provações, confiança e entrega. Hoje, a memória da existência terrena de Dom João sintetiza nisso: gratidão por sua vida, testemunho, discrição e uma vida totalmente devotada ao serviço da igreja, onde ele foi chamado a servir, tornando-se um especial testemunho de servidor que não poderia se esperar de outra forma de um servo de Maria. Como nós sabemos, Dom João é italiano, podemos dizer ítalo-brasileiro, nasceu em Recanati, Itália, 1934, e a sua primeira viagem ao Brasil foi em novembro de 1953. Então, contando essa primeira visita, essa chegada, porque depois ele voltou à Itália, se ordenou, ele tem 71 anos de Brasil, mais do que o meu tempo de existência terrena e de muitos aqui. Ele veio para continuar seus estudos filosóficos e teológicos na cidade de São Paulo, retornou ao seu país, foi ordenado. Depois da ordenação, a ordenação foi no dia 7 de abril de 1958, logo 66 anos de padre. 17 de agosto de 1958, ele retorna ao Brasil, e aqui foi exercendo sua missão. Tantos lugares, tantos desafios. Um homem marcado, preparado para obedecer. Não como a gente costuma brincar, né, sobre os votos. Como é que são os votos hoje? Obediência dialogada, pobreza remunerada. Não vou falar sobre o terceiro não, pode escandalizar. E a castidade, bom, deixa no ar. Um homem que entendeu o sentido dessa entrega nesses votos e procurou responder. Ordenado presbítero, então, já falei como padre, foi chamado pelo Senhor na igreja para ser bispo em 1988. Conta-se que quando Dom João recebeu uma ligação da Anunciatura, ele não acreditou muito não. Se for verdade, parece que o responsável, né, pelo convite, já começou chamando-o de excelência. E ele falou: que palhaçada é essa? E bateu. Tocou o telefone, bem próprio, bem típico, né? Começou com a história de excelência, mas depois se deu conta numa carta que realmente era um chamado de Deus. E foi chamado para ser ordenado bispo no Rio de Janeiro por Dom Eugênio de Araújo Salles, até então cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Portanto, tem 36 anos de episcopado, foi ordenado dia 14 de agosto de 1988. Foi primeiro bispo auxiliar de Aracaju, de 1988 a 1995, depois de 1995 a 1999, terceiro bispo diocesano de Irecê, na Bahia.
E em 1999, aceitou o desafio de ser o 6º bispo de Barra do Piraí, Volta Redonda, ficando aqui até 2011, quando apresentou a sua renúncia, se tornando um emérito, que se nós não nos preparamos para emeritude, é desafiador, realmente. A partir de um dado momento, você tem a coordenação pastoral, administrativa de uma realidade, e depois você se torna um emérito, mas não que deixa de conviver, vivenciar o seu ministério, tanto há o que fazer. Não é o ofício que dá sentido ao nosso ministério. Ai de nós se pensarmos assim. Eu sou bispo diocesano, então sou valorizado, sou pároco, tenho valor. Nós temos, pelo chamado do Senhor, pela unção recebida, para servir, nos dedicar, não pelo ofício. O ofício faz parte da organização da igreja, atividades, melhora a atuação, a atividade do nosso ministério, mas pela nossa unção. O Espírito Santo me ungiu para isso. Eu rezo muito que um dia que chegasse, Deus me dê a graça da idade da emeritude, saber me preparar bem para esse momento. Sair de cena, saber sair de cena, para que outros continuem. É a corrida do bastão, né? A gente está na mão, até hoje aqui está na minha mão. Eu sou esse bispo, o bispo diocesano, pastor de vocês. Amanhã será outro. E assim sucessivamente, ao longo da história da igreja. Mudanças, esses acontecimentos fazem parte da nossa vida, como aconteceu com Dom João Maria Messi. É difícil sintetizar o testemunho de Dom João, desde sua infância até a vinda para o Brasil. Inclusive, ele enfrentou a Segunda Guerra Mundial, né, Dom João? Os desafios de uma guerra, a dor, o sofrimento, a fome, o desamparo, como hoje nós vemos em algumas regiões, a tristeza. O Papa está pedindo para a gente fazer um momento de oração e jejum dia 7 de outubro, pela paz do mundo. Então a guerra, as dificuldades no Oriente Médio, na Ucrânia, a nossa guerra aqui, na nossa região, no Brasil, a guerra urbana, a guerrilha urbana, a violência. Recentemente, um jovem, um coroinha, foi assassinado na Califórnia. A missa do 7º dia será terça-feira. É a violência que nos ronda, que está próximo de nós. Que grande desafio para a sociedade. O problema da violência e da guerra, em todos os níveis. Então, Dom João passou por isso, sua vinda para o Brasil. Então ele viveu intensamente sua vocação de religioso, descobrindo, aprendendo, crescendo, como Jó, nesse encontro com Deus, na dor, sofrimento, na provação. Padre e bispo, zeloso, dedicação, profundo amor à igreja, senso de obediência, fé inabalável. E sua dedicação em nossa diocese deixou marcas profundas. Eu agradeço, porque eu estou sendo beneficiado pelo pastoreio de Dom João Maria Messi. Muito especiais, tais como uma visão eclesial inclusiva, que buscava acolher as realidades, espiritualidades daquele tempo, do contexto que ele exerceu o seu pastoreio. Cuidado e preocupação com as vocações. Hoje nós estamos usufruindo dessa visão, dessa importante discernimento, inúmeros benefícios. Estou colhendo os frutos desse trabalho de Dom João Maria Messi. E ele, inclusive, é chamado carinhosamente pelos irmãos bispos do Regional Leste 1, patriarca, o nosso patriarca das vocações. Erigiu o primeiro seminário propedêutico do estado do Rio, aqui na nossa diocese. O serviço de animação vocacional, o PASD, Projeto Amigo do Seminário Diocesano,
Sua visão e discernimento sobre a importância da boa formação sacerdotal deu um impulso fantástico em nossa diocese. Fazemos sentir aqui, os nossos padres. Quem foi ordenado Dom João, levante o dedo aqui. Que bênção. Aqui na nossa diocese, esse impulso da formação sacerdotal, impulso fantástico na nossa diocese, pudéssemos hoje usufruir de presbíteros suficientes, disponíveis para atender às necessidades espirituais e pastorais. Também sobre abertura ao diaconato permanente, estão aqui alguns diáconos permanentes, sua visão aberta do Concílio Vaticano II, verdadeira reflexão, compreensão do Concílio Vaticano II. Então, a abertura ao diaconato permanente com as resistências, sempre existe de novidades, mudanças acontecem. Então, ele procurava responder às inspirações conciliares ao resgatar esse importante ministério na igreja. Também se preocupou com a boa formação litúrgica, canto pastoral. Não deixou de se sensibilizar pelas preocupações éticas e sociais, movimento Resgate pela Paz, pastoral carcerária, movimento Ética na Política, comissão ambiental, todos temas importantes e muito atuais, pastoral da comunicação, pastoral familiar, muitos outros movimentos focados no social, constituindo o seu pastoreio um grande marco de atuação social. Tudo conforme a doutrina social da igreja, não movido pela ideologia que divide, que separa, que cria muros, barreiras. Estamos vivendo esse momento desafiador no Brasil e no mundo, mas a doutrina social da igreja é tão equilibrada que todos deveriam refletir e estudar. Então, sendo cuidado para não cair nessas armadilhas das ideologias que ofuscam o bom discernimento sobre a realidade social e religiosa também. Ou seja, fez sua vida um serviço total à igreja e ao povo brasileiro. Às vezes encontrando incompreensões, oposições, veladas ou não, mas esteve aqui, lutando, trabalhando pelo reino, e continua rezando por nós. Mas o bispo tem que saber que vai enfrentar isso, tem que passar por isso mesmo, né? Então, concluiu seus estudos, ordenado em Roma, e aqui contribuindo em várias realidades missionárias, servindo de norte a sul do Brasil. Hoje, agradecendo ao Senhor a vida e o testemunho de Dom João Maria Messi, 90 anos, queremos agradecer ao Senhor o privilégio, a oportunidade de ter a presença de Dom João na nossa diocese, continuando a iluminar e a contribuir com sua vida. Agora tem as limitações da idade, faz parte, chegaremos, por vontade de Deus, a esse momento também, mas continuando a rezar de forma tão fraterna por nós. Sempre, de vez em quando, liga, dá um telefonema. Ele fala que eu tenho que maneirar, deixar de trabalhar um pouco menos, não exagerar. Mas disse que ele era também assim, né? Não parava. Então, mas ele sabe, né? Como assim, realmente, às vezes a gente tem que dar uma parada para melhor servir a igreja. Tudo isso é dar graças, louvar o Senhor por essa caminhada tão bonita, simples, autêntica, verdadeira, de um homem que, como Jó, na experiência do sofrimento, da provação, encontrou a Deus. Obrigado, Dom João, por sua vida, seu testemunho. Amém.